volta aqui com vocês, o nosso bom dia novamente aí para Santo Antônio de Lisboa, para São Luís, São João da Canabrava, enfim, para Assunção também do Piauí, enfim, aí também, ó, para o nosso bom dia aí para a turma do YouTube, a Kelly, para Maria Cauane, para o Marcos Ricardo e para a Fátima Campelo também, que é a nossa professora que está acompanhando a gente, tá? Então, veja só, nosso bom dia, nós estamos conversando com vocês sobre a contabilidade e o contador. Já apresentamos todo o nosso conteúdo que a gente vai falar, tudinho, e já estamos conversando sobre a contabilidade e o contador. E mais especificamente agora, nós vamos estar conversando com vocês a respeito de cenários contábeis. Vamos começar a tratar a questão agora com cenários contábeis, porque é importante para a gente agora a gente começar a avançar nossos conhecimentos, tá? E pergunto para vocês assim, né? Se o ritmo tiver muito acelerado ou tiver muito lento, não esqueçam de dizer no chat, tá, pessoal? Não esqueçam de dizer, porque vai ser muito legal a gente saber exatamente como é que está o ritmo, se está muito lento, se está acelerado, tá? Para que a gente possa, ficar bem atentos aí. Então, dentro do cenário contábil, nós temos aí essencialmente o seguinte: a contabilidade é uma ciência social. Pessoal, guardem bem isso. A contabilidade é uma ciência social. Professor, mas a contabilidade faz muita conta, né? Não é ciência exata, não. Claro que não, né? Claro que não é uma ciência exata. Porque, pessoal, nós estamos tratando de uma ciência que cuida das ações humanas. Então, ela estuda o comportamento da riqueza que integra o patrimônio em face de ações humanas. Então, veja só. A contabilidade faz o estudo sobre o patrimônio, mas decorrente da ação humana. Não é também, não é isso, né? Embora a gente usa muito, usa muito o matemática para fazer muitos cálculos, mas assim, a contabilidade ocupa-se de fatos humanos, ou seja, utiliza questões da ação humana. Na contabilidade, as quantidades acabam sendo uma forma de medir a ação humana. A ação humana, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou utilizar mais recursos para poder produzir, menos recurso para não sei o que e tal. Não é isso? É. Mas tudo isso, pessoal, decorre da ação humana. Veja que a gente grifou para vocês sempre, sempre nós grifamos para vocês a questão da ação humana. Veja aqui, ó, gravando bem aqui, ó, ação humana, Olha aqui, fatos humanos, ação humana. Então, se tudo está ação humana, nós estamos aí relacionando a ciência social, tá? Para que vocês não confundam isso. Não confunda. Então, é uma ciência social. Veja só, nos primórdios da contabilidade, ela surgiu da necessidade de quem tem o seu patrimônio saber qual é o tamanho desse patrimônio, e também como é que estava ocorrendo a variação desse patrimônio ao longo do tempo. Então, o dono do negócio lá queria saber qual é o tamanho do seu patrimônio e também as variações desse patrimônio. Ou riquezas, como vocês queiram saber.
Então ele está interessado em controlar a riqueza. No tempo passado, a figura central da contabilidade estava na ação empresarial. Já hoje, no nosso cenário atual, ela não se volta mais somente para o dono, mas para a entidade em si. Agora, no cenário atual, vou até grifar de outra forma, no cenário atual, é a entidade. Veja que houve uma mudança bastante grande, porque antes se pensava somente na ação do empresário. Agora não, é a ação da organização mesmo. Porque a entidade agora é a empresa, ou, como pode ser dizer, a gente chama de entidade, pessoal, porque a entidade ela abarca outros tipos de organização, que não só empresas comerciais, industriais, abarca também outros governos e outras coisas mais. Então, dentro desse contexto agora, o foco não é mais o dono, mas sim agora a entidade. Ou seja, vamos colocar assim no sentido de empresa mesmo, né? E aí, contabilidade como profissão. Meu professor, mas eu vou fazer administração. Estou fazendo administração, não é contabilidade. Mas vamos entender aqui, pessoal, né? A profissão desse camarada, porque vocês vão ter que trabalhar com ele também. Tá? Então, esse profissional, que exerce as funções contábeis, né? Acaba sendo um bacharel em ciências contábeis. E ele atua em áreas como contabilidade financeira, contabilidade de custo, contabilidade gerencial e contabilidade estratégica. Veja que tudo vai estar nesse contexto. E também atua como auditor, sendo ele interno ou externo, ou seja, independente. Também pode atuar como um analista financeiro, um perito contábil, um consultor contábil, né? Também professor de contabilidade, pesquisador de contabilidade, alguns cargos públicos e alguns cargos administrativos relacionados à atividade contábil. Bom, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas isso aqui só para vocês terem ideia desse tipo de profissional. A contabilidade, quando nós falamos de contabilidade financeira, nós estamos colocando aqui, que é a contabilidade geral. É essa que a gente está estudando, né? Contabilidade geral, que é necessária em todas as empresas. É necessária em todas as empresas, né? Para que ocorra tanto a geração de informações para tomada de decisão, como também informações fiscais. Aqui nós temos vários nomes que a gente pode dar aqui, se dar para essa contabilidade aqui, né? Às vezes se chama aqui, né? Olha aqui, ó, contabilidade agrícola, contabilidade bancária, contabilidade comercial, contabilidade hospitalar, industrial, imobiliária, pastoril, pública de seguros, das sociedades cooperativas, etc, etc, etc. Veja que ela recebe vários nomes, e tudo isso, pessoal, é contabilidade financeira ou geral. Temos outro ramo da contabilidade também. Agora eu vou mudar de cor. Temos outro ramo da contabilidade, que é a contabilidade de custos. E essa, pessoal, está voltada para fazer cálculos e interpretações dos custos, né? Relativo aos produtos e serviços. Para que saber o custo? Se eu preciso saber meus custos, para que eu possa saber aplicar uma margem de lucro e vender meu produto ou serviço. Então, a contabilidade de custos se presta a esse tipo de análise. Já a contabilidade gerencial, né? Vou mudar de cor novamente. A contabilidade gerencial, ela volta para fins internos, né? E busca gerar informações para que os gestores possam ter ou tomar decisões.
Assim, a gente está diferenciando os aspectos contábeis já abordados, pois não aprende somente na norma prática contábil obrigatória, mas é um profissional que exerce o trabalho de controller dentro da empresa. Então, quem está nessa questão da contabilidade gerencial, ele está focado para ser o quê? Um controlador dentro da empresa. A denominação que se pegou, pessoal, foi de controller, né? E é uma função dentro da especialização da contabilidade. E temos também a contabilidade estratégica, que parte-se de uma especialização ainda maior da contabilidade gerencial, que está voltado para um novo ambiente empresarial, com informações mais detalhadas, que tem como objetivo aí o planejamento, ou o crescimento, ou o estabelecimento de novos negócios, ou novas estratégias, né? E aqui, o foco dessa contabilidade estratégica está mais no aprimoramento, né? No aprimoramento da gestão, né? De forma a tornar ela mais bem sucedida e competitiva. Aí tem um resumão aí para vocês, né? A gente tem um resumão para vocês verem aí. Que é a contabilidade com profissão, né? Aí nós temos aqui para vocês aqui a nossa figura do contador, que ele pode trabalhar numa empresa, ser um auditor independente, autônomo, trabalhar, né, na área de ensino e pesquisa, ou trabalhar em órgãos públicos também. Então esse profissional, se ele trabalha dentro de uma empresa, ele pode ser o contador geral, o controller, um subcontador, ou qualquer outra função, né, dentro da empresa que esteja relacionada à contabilidade. Também ele pode ser um auditor interno. Ele pode ser um auditor interno, ou seja, fazer o trabalho de verificação, né, dos fatos contábeis internamente. Também pode ser um contador fiscal, pode ser também um contador internacional, dependendo do porte da empresa. Tá? O contador fiscal vai estar relacionado mais com as questões tributárias. E se ele for se especializar e passar para ser um auditor independente, uma função autônoma, então ele pode ser um auditor independente, um consultor, pode ter um escritório de contabilidade e ser um perito contábil. Na área de ensino, ele pode ser um professor, um pesquisador, um escritor ou um conferentista também. No setor público, ele pode ser um contador público, um fiscal de tributos, um oficial contador e trabalhar nos tribunais de contas, né? Fazendo a fiscalização das contas públicas. Né? Isso aí, para vocês terem uma ideia do ramo do profissional dessa área. Ô professor, por que eu tenho que saber isso? Olha, porque você pode deparar como gestor, como administrador, com um profissional em qualquer uma dessas circunstâncias aí. Você ser o gestor de uma empresa, obviamente, ao ser gestor de uma empresa, você vai deparar com o contador, com o auditor interno, com o controlador. Vai. Se você também for um gestor de empresa, você vai também ter que saber aí, que pode ter um auditor independente. Dependendo do porte da empresa, é contratado auditor externo. Por exemplo, as SAs, Petrobras, Banco do Brasil, contratam um auditor externo para fazer as verificações das contas. Veja que também está nós aqui, né? Um professor, pesquisador, um escritor ou conferencista. Em órgãos públicos, você também, fazendo um concurso, você pode estar ocupando as funções para exercício da contabilidade pública ou fiscalização. Outras, contabilidade em outros cursos, né? Que está relacionado assim, nós estamos falamos de contabilidade, contador, formação de contador, para ser contador mesmo. Mas a contabilidade ela está presente nos mais diversos cursos, né? Nos mais diversos cursos, né?
Como, por exemplo, aqui a administração de empresa, que nós utilizamos muito, olha aqui, na economia, na administração, né? Utiliza muito com frequência os dados que são originários da contabilidade, né? E tem uma ligação muito forte para, principalmente o administrador, tem uma ligação muito forte com a contabilidade, porque ele precisa de informações para tomada de decisão. E essas informações vêm lá da contabilidade. Também temos não só a economia e a administração como áreas afins da contabilidade, mas temos também outras áreas que estão relacionadas, como, por exemplo, o direito. Professor, o que o direito tem a ver com contabilidade? Tudo. Né? Tudo. Vocês já pensaram no direito trabalhista? Ah, professor, é verdade. Folha de pagamento, 13º, e tributos, essas coisas. Tudo tem a ver com contabilidade, não tem? Tem. Hã? Tem outras fontes? Tem. Muitas outras fontes do direito também. Então tem muito a ver com o direito. Nas áreas de ensino, de higiene, saúde, tem a ver? Tem, precisa fazer os registros, né? Tá? Aqui, em hospitais também, né, na área de comunicação, faculdade de comunicação, de estatística, de engenharia, de processamento de dados, de educação física, etc, etc, etc. Né? E também, nós podemos dizer que a maioria das profissões liberais, os profissionais precisam ter um entendimento de contabilidade, né, até para poder gerir seus dados lá no consultório médico, odontológico, de advogado, tá? E isso vai precisar de algumas informações, mesmo que sejam elementares, mas precisam de informações contábeis. Aí nós vamos partir agora para fazer uma viagem no tempo, né, sobre a contabilidade. Pessoal, não vou passar nos mínimos detalhes, até porque se a gente for passar nos mínimos detalhes, nós vamos estar fazendo uma viagem de 10.000 anos. Então, veja que nós temos vestígios da contabilidade. Nós temos vestígios da contabilidade há 8.000 anos antes de Cristo. Temos registro aí de contabilidade desde aqueles tempos. E aí, ao longo do tempo, né, 8.000 a 7.000 até os dias atuais, né, e com tendência aí de evoluir ainda mais, porque agora nós estamos passando por um processo de convergência da contabilidade, para tornar a contabilidade ela compreensível internacionalmente e ser, né, comparável com todos. Então, vamos começar essa nossa viagem partindo lá desde o Homem das Cavernas, as principais lá, né? E vindo aí, passando, né? Aqui. Por aqui, 8.000 antes de Cristo, né? Aí 3.000 antes, a parte de controle dos custos. E aí vimos aí a iniciação da contabilidade. Vimos aí os períodos dos métodos das partidas dobradas. Aí temos o nosso considerado pai da contabilidade, o Pacioli, o frade franciscano, né? Pacioli. E aí, a partir de 1494, nós começamos a ter a ideia da contabilidade moderna. E 1770 a contabilidade chega ao Brasil e agora, a partir de janeiro de 1804, a contabilidade já com conceitos científicos. Essa é uma grande viagem, né? Mas vamos ver mais detalhes a respeito de cada uma dessas etapas? Então, vamos ver aqui, né? Partindo aqui lá de 8.000 antes de Cristo, ou até mais, né? Que tem vestígio aí, né? Os primeiros registros eram com pedrinhas, né? Fazia os registros lá com as pedrinhas menores e tal. E aí comparava as pedrinhas menores com as pedrinhas maiores. E aí tinha lá, juntava lá as pedrinhas. E ao juntar essas pedrinhas, colocava lá cada pedrinha, né, representando
cada pedrinha representando um animal que tinha, né? Era uma res. E aí, guardava aquelas pedrinhas e no ano seguinte, eu tinha, passei e contei minhas pedrinhas, quantos animais que tem. Aí botava as pedrinhas pequenininhas aqui, ó, tá vendo? Ó, colocava as pedrinhas pequenas, né? Colocava as pedrinhas pequenas. No ano seguinte vinha e comparava com pedras, agora com pedras grandes. Quantos animais eu tenho agora? Com pedras grandes. E assim fazia um comparativo de registro de uma forma bastante simples, né? Mas representava aí. E via-se que o patrimônio aumentou ou diminuiu de acordo com as quantidades de pedrinhas. Aí nós vamos ter, né, os vestígios da contabilidade aí, de acordo com os historiadores, né, os primeiros vestígios são de aproximadamente entre 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo, que utilizando técnicas de registros dos rebanhos e produção agrícola, né, em fichas, né, de barro, e também com evidências de sistema contábil. Então veja só, então aqui um tipo de registro que você tem aqui, olha, tá vendo? Um tipo de animal tá aqui em cima, né? E aí colocando cada tracinho vale um animal, alguma coisa assim. Então é uma forma de registro aí. E aí cada tipo de animal tinha uma simbologia. E veja só que aqui nós temos um tipo de animal, aqui a gente tem outro tipo de animal, aqui a gente tem outro, tá? E cada um com seus registros aí, né? Essa era uma forma de registrar? Era. Né? Nós não podemos pensar no computador, né? Lá para esse período aí. Certo? Então, podemos avançar um pouco mais e vamos ver agora, né? Já com os controles mais avançados, já por volta de 3.000 a.C., veja que agora nós já temos aí, ó, um tipo de escrita que fala aí de alguma coisa, né, a respeito dos registros que se tem. Então, para cada um desses simbologias aqui, tem os registros contábeis de alguma coisa, de algum patrimônio ou alguma riqueza que se tem. Tá? Aqui, nesse período, veja que há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Aqui o objetivo estava de controlar, né, com menos custos e mão de obra, né, qual é a questão dos custos que estão acontecendo dentro da atividade, né? E aqui essa também era muito utilizada no meio rural, tá? Produção agrícola e animal. Já no período da iniciação científica, por volta de 1202, né? Já falando de século XII, né? O comércio começa a chegar a outros locais e assim chega através de vias marítimas. E aí cada empresa fez com que cada vez mais tomasse, né, uma empresa que deveria controlar, né, ser controlada pela outra empresa, evidenciando com riqueza a formação e geração, as informações geradas a respeito da riqueza das empresas. Então ela começou a fazer necessidade. Imagina só, atravesso, sair da Europa e negociar com a Ásia e tal, eu tenho que saber fazer registro disso. Porque senão, imagine, né, passando esse tempo todinho nas viagens, poderia ser esquecido e tudo mais. Então, aí se iniciou o que chama de período de contabilidade medieval. Aí em 1330 se começa a ver os conceitos de débito e crédito, né? Débito e crédito, né? E isso é o que nós chamamos de método da partida dobrada, né? Isso é a partir do momento que o comércio, né, passou a ter necessidade de gerar as informações a respeito dos seus negócios
e começa a se ter, a avançar nesse período nas técnicas de escrituração. Vários artigos, né, com partida dobrada feita em diversos locais ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, um manuscrito, né, encontrado em Florença, são relacionados aos registros através de partidas dobradas em 1330, né? E acredita-se que esses registros, né, de partida dobrada foram criados na Itália por volta de 1330, 1340. Aí entra na nossa história, em 1494, né, o considerado pai da contabilidade, porque é aqui, vamos destacar esse nome aqui, que é o Frei Luca Pacioli, né, que publicou um livro denominado Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporcionalità. O primeiro livro que enfatiza o sistema de partida dobrada. Por isso ele é considerado o pai da contabilidade. Não é que não existia já conhecimento, já existia conhecimento de partida dobrada, porém, foi nessa época que o Frei Pacioli que colocou, né, numa forma de livro escriturando, né? E isso assim, ele se imortalizou, né? E se imortalizou como ter publicado esse trabalho aqui das partidas dobradas, né? Assim, Pacioli é considerado o criador da contabilidade, e que até hoje permanece ainda, né? Ele enfatiza e deu bastante ênfase, né, no sistema de partidas dobradas. Nós vamos conhecer como é que funciona esse sistema, tá, pessoal? Não se acanhe não, porque aqui é só uma viagem histórica que a gente está fazendo, tá? Já em 1494, o mesmo Pacioli, veja só, o mesmo Pacioli, né, colocou uma nova caminhada da contabilidade. E esse livro teve um impacto muito grande, né? E teve muitas barreiras, né, para se entender a importância dele. E assim, nesse período, a contabilidade começa a ter seus princípios profissionais, embasado em uma literatura universal e técnica. Após a edição do livro Contabilidade Sistemática, né, e informações sobre os procedimentos contábeis, concedendo aos usuários ordens contínuas. Então está aí publicado aí como é que se faz esse livro caixa, essas coisas, tá? Em 1770, a contabilidade chega ao Brasil, né? E aí foi criada, né, a primeira profissão, né, o primeiro profissional da contabilidade no Brasil. Assim, nós tivemos aqui, nesse momento, né, um decreto, né, profissional e recíproco de nome de guarda-livro. Então, o nome do contador era guarda-livro, né? Termo que se utilizava até a metade de 1970. Até 1970 ainda era guarda-livro, né? E no ano de 1870 é realizada a primeira regularidade do Brasil para a profissão contábil, através do decreto empresarial imperial, tá, pessoal? 4.475. E assim, nós temos aí a contabilidade científica que vem até os nossos dias atuais, inclusive com agora, né, o avanço, né,
Não sei se vão denominar outro nome, mas agora já com a parte da contabilidade convergente, tá? Ah, por que são a maioria em janeiro? Ah, porque normalmente isso aqui são umas datas, tá? Tá, Maria Cauane? São as datas que ocorreram esses eventos de publicação, né? Pura coincidência, tá? Pura coincidência. Não tem nada a ver com coisa, né? Pura coincidência dessas datas aí ser 1º de janeiro, 1º de janeiro, 1º de janeiro, tá? Até porque, né? A ideia que se tem é de começo de ano civil e aí eles aproveitavam para publicar sempre nos primeiros anos, nos primeiros dias do ano civil. Aqui, pessoal, a contabilidade, né? Agora, nos dias atuais, né? Tem um livro de Francisco Villa, publicado em 1840, né? Que dá contabilidade aplicada à administração privativa e pública, né? Encerra o período da contabilidade moderna. E se inicia uma marca agora, uma nova era na contabilidade. E agora nós vamos ter a contabilidade científica, né, fluindo, que entra os controles também para nós. Bom, aqui de forma literal para vocês, a evolução da contabilidade, que ela vem lá de 4.000 anos antes de Cristo, né? É tão antiga, né, quanto o homem. Está lá no livro de Gênesis, a gente já viu. Está lá registrado no livro de Gênesis, né? Registrado a contabilidade lá. E era mais... temos mais aí também, né? Lá no tempo de Jacó, fazendo o controle das ovelhas, né? Lobão, que era o sogro de Jó também, tá? Registros lá na Bíblia a respeito do controle das riquezas. Já os egípcios e babilônios também começaram a registrar aí as transações com cerâmicas e relatando pagamentos de salários e impostos. A partir daí, nós vamos ter Luca Pacioli, né, frade franciscano, século XVIII ao século XVI, antes do século XIII, né? Aí até o século VI, que aí a contabilidade atingiu uma maturidade, né? Nesse período aí, do século XII, XIII a século XVI, né? Principalmente quando se tratava de comércio com as Índias e também com a evolução da burguesia e também relacionado ao renascimento e mercantilismo. Esses trabalhos que foram feitos por Luca Pacioli, né, um frade franciscano, ele é da escola italiana de contabilidade e que traçou cenários da contabilidade até o século XX, tá, pessoal? Esse cenário aí vem até o século XX. Aqui. Nos Estados Unidos, né, século XX e na atualidade, a contabilidade se desenvolveu de forma bastante intensa, principalmente nos Estados Unidos, após a depressão de 1920, com inúmeras pesquisas para a realização do crescimento econômico de capitais. Consequentemente, a auditoria. E aí nós temos que a escola americana, a escola contábil americana, voltada para a tomada de decisão, dominando nosso cenário contábil atual. Então, vimos aí essa passagem todinha aí que a gente tem a respeito da contabilidade, não foi? Muita coisa, né?
Vamos ver então agora um pouquinho dessa regulamentação aqui já para nós, né? Em São Paulo, em 1902, foi criado a Escola de Comércio Penteado de São Paulo, que está onde está que adota a Escola Europeia de Contabilidade, ou seja, a italiana, né? E assim, em 1946, a Universidade de São Paulo de Economia e Administração também começa a ter os ensinos da contabilidade e utilizando as decorrência aí dessa implantação de São Paulo está relacionado muito a adventos, né, de multinacionais, principalmente as americanas. E veja só que quando eu falo escola, pessoal, é a forma de pensamento da contabilidade americana passa a infiltrar na escola e influenciar o formato da contabilidade no Brasil. Bom, essa escola americana, pessoal, ela teve aqui uma influência significativa no ensino da contabilidade no Brasil, que é a partir, né, das publicações aí da contabilidade introdutória da FEA, ou seja, Faculdade de Economia e Administração. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse livro está agora em edições, né, para gente. O da FEA está na 12ª edição. É esse aqui, tá? Esse azulzinho aí, tá? E assim, com base nesses estudos, né, da escola americana, é que se criou a circular 179 em 72 e posteriormente tornou-se essa circular, né, publicada e convertida ela com os ajustes, né, da Lei 6404, que é dita a Lei da Sociedade por Ações. E aí sim, pessoal, todo contador tem que saber essa lei aí, porque ela é básica, tá? Inclusive com as atualizações dela, tá? E não bastasse isso, nós temos a Lei 6404. Ela agora também passou por um processo de aperfeiçoamento com as leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. E isso, a ideia desses ajustes, pessoal, foi justamente colocar o Brasil, né, no contexto de padrões de contabilidade internacional. E assim, pessoal, começa-se agora a ter as edições das informações contábeis, né? Ou seja, as normas internacionais, ou IFRS, que acaba sendo normas internacionais de contabilidade. Veja só, que as normas internacionais, elas têm vigor? Tem. Mas assim, uma vez editada essa norma lá, ela tem que passar pelo crivo também, das entidades brasileiras e, no caso nosso, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e também o Comitê de Normas Brasileira de Contabilidade. Então, a partir de 2009 e com a entrada em vigor, a partir de 2009 não, né? Já vem bem de antes, né? 2007, então, a partir dos relatórios internacionais, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e o NBC também, o Comitê de Normas Brasileiras de Contabilidade, emitem resoluções, né, normatizando internamente os aspectos internacionais. E assim, pessoal, nós passamos essa primeira entrada com vocês
tá? Dando aí uma noção geral da contabilidade e o contador para vocês. E agora a gente pode praticar um pouquinho, né? Agora é com vocês, tá? Então, tá aí a primeira questão aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar essa questão aí, que é uma questão bastante longa, né? Para vocês, tirem o print aí para vocês responderem. Então, vou deixar duas questões para vocês responderem e refletirem aí no horário mais vago de vocês, né? Colocando aqui, a contabilidade é um instrumento útil para qualquer atividade que requer tomada de decisão no mundo econômico financeiro. Todo mundo está envolvido com uma célula econômica, financeira, social, que é o seu lar. Esse lar normalmente tem um gerente que administra, que poderíamos chamar de gerente do lar, ou dona de casa, ou dono do lar, alguma coisa assim, né? Esse tipo de atividade requer informações, ou um sistema de informações, ou dados para decisões. Esse ou essa gerente do lar poderia ser tratado ou tratada como usuário da contabilidade? Pessoal, a resposta aqui, vocês podem até simplificar essa resposta, né? Pode ou não pode? Se sim, diga sim. Se não, diga não. Então, pessoal, aí eu coloquei uma resposta bastante intensa, mas aí a gente pode dizer aqui como padrão para vocês, né? É certo que essa pessoa precisa realmente de tomar decisões, ainda que não seja, né, no formato da contabilidade convencional, mas pode ter aí um resquício da contabilidade também, tá? Aí eu coloquei uma série de coisas de texto aqui, né, para vocês, tá? Isso aqui para vocês matarem, mas a resposta já está aqui, ó, a resposta já está aqui nesse trecho aqui, tá? Bastava isso aqui. Então, ela pode ser considerada assim, a pessoa pode ser considerada um gerente também, tá? E aqui mais explicações, estruturação, exemplificações para vocês. Aí vamos trazer também aqui outra questão para vocês, aqui vai envolver um pouquinho de pesquisa, né? Que é o CFC 1418 de 2012, ou também conhecido como ITG 1000, que estabelece que as micro e pequenas empresas deverão ter balanço patrimonial e a demonstração de resultado DRE. Essa resolução tem apenas 42 parágrafos, ou apenas 42 parágrafos, e 6 páginas. Ela mostra as técnicas contábeis para micro e pequena empresa dentro dos moldes da contabilidade internacional. E aí, a pergunta que se vem é que assim, quais são as demonstrações financeiras para as empresas de grande porte que não são obrigadas para as microempresas? Então, é saber exatamente quais são essas demonstrações, tá bom? Aí, para vocês refletirem bem direitinho, nós temos aí para vocês, né, o fluxo de caixa, demonstração de lucro-prejuízo acumulado, mutações do patrimônio e demonstração do valor adicionado, né? Isso aqui para as companhias abertas, tá? E aqui, eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, uma lista de questões, tá? Também para vocês resolverem, tá bom? Embora tenha lá um conjunto de questões, eu vou deixar aqui para vocês um grupo de questões aqui também, tá? 10 questõezinhas para vocês testarem direitinho aí, tá? Aí assim, aí vocês vão testar bem direitinho essas questões aí, tá? Vocês testem bem essas questões e aí veja assim, vocês fazem assim, sem olhar o gabarito, tá? Sem olhar o gabarito, vocês respondam essas questões e, ao responder essas questões, se vocês tirarem aí e verem que acertaram somente 70%, aí você faça uma revisão da aula todinha de novo, tá bom? Olha, um prazer estar com vocês e até amanhã.